negados, e ele tem uma função bastante nobre, né? Vamos combinar, ofensas pessoais. Para isso que servem os pedidos de direito de resposta, mas não se acanhem, podem continuar pedindo e nós analisaremos prontamente. A jornalista Cristina Lemos está de volta para mais uma pergunta. Cristina, para quem vai? A pergunta vai para a Datena com comentário de Ricardo Nunes. Candidato, o senhor já declarou publicamente que preferiria ter concorrido ao Senado e não à Prefeitura. Também tornou-se público o destempero do senhor depois de provocação dura. Como que o eleitor pode ter certeza de que o senhor terá serenidade para governar e que também não vai abandonar o cargo, caso seja eleito, para concorrer ao Senado em 2026? Primeiro, eu tenho aqui fazer uma colocação que eu comecei a defender o que todo mundo está defendendo aqui há muito mais tempo. Eu comecei aqui na Record, porque eu sou o candidato que tem quase 70 anos. Então, tudo que eles estão se vangloriando de falar, eu já estou fazendo isso há muito mais tempo aqui. Eu cheguei a denunciar, por exemplo, que ia ter crime organizado em São Paulo, Rio de Janeiro, e fui taxado como se fosse um cidadão sensacionalista. Eu queria perguntar para essas pessoas que diziam que eu era sensacionalista, o que é o crime organizado aqui? Quanto à sua colocação de destempero, me desculpe, eu vou respeitar a democracia e o povo e vou responder dentro da maior fineza possível. Se você fosse chamada pelas palavras que eu fui chamado aqui, de uma maneira lamentável, por crimes que eu jamais respondi, e como disse o Ricardo, eu também não fui indiciado por nada e nem condenado por nada. Eu não sei qual seria a sua reação. Se atacarem o povo de São Paulo de uma maneira brutal, ele vai ter a minha defesa, com a minha coragem. Não é destempero, eu apenas me defendi. E não quero levar esse caso à frente aqui. Isso será discutido na Justiça, porque eu prometi a quem está assistindo o debate que eu não vou falar disso aqui e só vou falar disso da Justiça, que é o foro adequado. Vocês querem que haja uma campanha democrática e tentam criar situações que não são democráticas. Eu estou respondendo dentro daquilo que eu prometi. Eu quero manter o nível até o fim do debate. Quanto ao que a senhora perguntou, a senhora pode contar com o que acha que é destemperança, mas é coragem, não ter medo de bandido de PCC, de não ter medo de bandido de milícia, de não ter medo de bandido, com essa coragem que eu vou defender São Paulo. E a outra pergunta, se eu vou desistir mais uma vez, que é isso que você ensinou, eu teria desistido antes desse debate e antes do debate da Globo, que é na semana que vem. É aquela história, se eu for eleito prefeito de São Paulo, vão perguntar se eu vou renunciar ao cargo. Candidata Datena, ok? Dada a sua resposta, o comentário do candidato Ricardo Nunes. Cristina, muito boa a tua pergunta. Esse tema é fundamental. O escolhido pela população daqui a uma semana e depois no segundo turno é aquele que vai cuidar de 12 milhões de pessoas. São mais de 4 milhões de imóveis nessa cidade que tem que recolher o lixo toda semana. São mais de 1 milhão de alunos que vão para nossas escolas, mais de 4.200 que tem que ter o professor, tem que ter alimentação, uniforme, material escolar. São mais de 17 mil quilômetros de rua que tem que fazer manutenção nas praças. Olha, é uma responsabilidade enorme. Uma ação do prefeito impacta na vida de 12 milhões de pessoas. Nós temos que manter a geração de emprego e renda. Não dá para ter alguém destemperado, porque todos os dias, eu tenho aqui a responsabilidade de resolver uma série de problemas. Obviamente, não estou falando do caso específico de alguém que faz uma provocação até a pessoa sair do sério, que tem aquele objetivo, né, de pegar e provocar. Mas é de fundamental importância esse tema, para a tua avaliação, para a tua análise. A cidade de São Paulo é maior do que muitos países. Nós estamos falando da maior cidade da América Latina, a 5ª maior metrópole do mundo. Imagina alguém que sempre fez desordem, como que vai ter ordem? E o que está na nossa bandeira do Brasil, pessoal, ordem e progresso. Não é possível ter progresso sem ordem. Quando o Boulos vem falar que nunca invadiu, me desculpe, Boulos,
Você acabou de falar da habitação lá eu não estou falando verdade aqui. Lá em Itaquera, aquele terreno era particular, privado, foi invadido, a Copa do Povo. Você está falando aqui da Boi-mirim, o terreno era particular. Aliás, é particular até hoje. Você ficou me pressionando para desapropriar. Então, precisa ter sensibilidade, precisa saber ter ordem e ter muita tranquilidade, equilíbrio emocional. Candidato da Atena, o senhor tem uma réplica. Você sabe o que eu acho gozado? Destempero é não dar segurança desse tempo todo que ele está como prefeito. Destempero é não dar saúde, educação, alimentação. Destempero é deixar as pessoas na rua. Isso é destempero. E ele não respondeu a quase nenhuma pergunta que lhe foi dirigida até agora. Isso é destempero. É destempero total. Você não cuidar do povo para quem você foi eleito, aliás, não foi eleito, veio no pojo do Bruno Covas. Se você não cuidar desse povo, isso para mim é o pior destempero que existe. Não há destempero maior do que você ignorar a fome das pessoas por aí. Não há destempero maior que você não tomar conhecimento do PCC que anda de ônibus em São Paulo. Não há destempero maior do que você não ter hospitais funcionando quando precisam funcionar. Não há destempero maior quando alguém vai buscar um remédio no hospital ou num posto de saúde e não tem remédio, ou numa UBS. Isso é destempero. Se destempero é lutar pela população, se destempero é brigar por você, como comecei a fazer aqui na Rede Record há 26 anos atrás, e tenho orgulho de ter quase 70 anos de idade, se isso é destempero, pô, eu sou o cara mais destemperado do mundo, porque eu vou defender você com todo esse destempero até o fim da minha vida e à morte, se precisar. Obrigado, candidatos. Bom, nesse momento, quem pergunta é Rafael Algarte, mais uma vez, da Record News. Rafael. A minha pergunta vai para a candidata Tabata Amaral e com os comentários de Pablo Marçal. Candidata, se as pesquisas se confirmarem,